juntos contra Jeremias. O sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacar-nos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem teus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me dessa vida traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvaste, ó Deus fiel. Ao Redentor todas as coisas me aprovaram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó Senhor, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer-lhe um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis
que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de todos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, estamos lembrando hoje o nosso Cristo misericordioso. A misericórdia de Deus a ninguém falta. Deus, Ele é o mesmo, onipotente, onisciente. Se não falta nada da parte de Deus, onde é que está faltando da nossa parte? Nós, muitas vezes, nos tornamos empecilhos para a graça de Deus. Por quê? Porque, como diz lá no Apocalipse, eis que está a porta aí e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e seremos juntos, eu com ele e ele comigo. Deus está sempre às portas dos nossos corações, das nossas vidas, querendo nos salvar, querendo nos curar, querendo nos libertar. E nós? Será que nós estamos com o nosso coração aberto, escancarado, disposto a acolher esta graça, essa misericórdia? Por que eu digo isso? Porque no Evangelho de domingo, o Pai nos diz o quê? Eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. E nós vemos que já naquele Evangelho, como no Evangelho de hoje, como os apóstolos eram difíceis de escutar, eram difíceis de prestar atenção, eram muito rápidos em falar. Pedro falava: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Em vez de escutar aquela conversa que estava tendo Cristo com Moisés e Elias sobre a sua paixão. Hoje, o Cristo está subindo para Jerusalém e anuncia: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser humilhado, vai ser desprezado pelos seus e os pagãos, mas ao terceiro dia há de ressuscitar. Enquanto ele falava, os discípulos discutiam o quê? Quem ficaria à direita, quem ficaria à esquerda no reino de Deus? Quem é o primeiro, quem é o melhor? Não adianta, meus irmãos, estarmos próximos de Deus a cada dia pela Eucaristia, pelos sacramentos, pela vida de oração, se nós não nos colocamos como discípulos do Mestre, ou seja, dispostos a ouvir. Muitas vezes a nossa vida espiritual não progride, porque nós não nos colocamos como discípulos, servidores de Cristo. Mas nós, muitas vezes, nos colocamos como senhores. É só ver, por exemplo, nossas orações. Falamos, e depois vamos embora. Nós não escutamos o Cristo, nós não fazemos um diálogo com o Senhor, nós fazemos um monólogo, onde Ele deve escutar, onde Ele deve atender, onde Ele deve me servir. Ou seja, muitas vezes
nós rezamos mal. E o problema está na nossa falta de fé, na nossa crise de fé. Nós estamos aqui no catecismo, está bem claro aquele adágio, né? Lex orandi, lex credenti. Ou seja, a lei da oração é a lei da fé. Tanto melhor rezo, quanto melhor eu creio. Mas se eu acho que Deus, Ele é o meu servidor, se eu tenho essa visão equivocada de Deus como, sei lá, o gênio da lâmpada, alguém está ali para me servir, como é que vai ser a oração? Minha oração vai ser uma oração como a dos pagãos. Ou seja, o que é uma oração pagã? É uma oração que fica restrita a esta realidade passageira. Vocês acham que, por acaso, quando alguém vai no centro de macumba, vai pedir conversão, vai pedir salvação, vai pedir mudança de vida? Não, vai pedir coisas materiais. Vai pedir o quê? Namorada, até saúde, ok. Vai pedir saúde. Vai barganhar o que? Coisas para este mundo. Então, muitas vezes, nós somos cristãos com uma mentalidade pagã. Ou seja, nós nos dizemos cristãos, mas nós, muitas vezes, não cremos na vida eterna. Nós fazemos orações, petições, apenas para esta realidade que passa. E acabamos nos enchendo tanto de nós mesmos, tanto dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, dos nossos quereres, que nós não temos espaço para Deus em nossas vidas, que nós não nos colocamos à escuta do Mestre. E nós muitas vezes queremos um Cristo à nossa imagem e à nossa semelhança. E nós não queremos nos converter à imagem e semelhança de Deus. Deixamos de colocar Deus no centro de nossas vidas para sermos idólatras de nós mesmos, dos nossos quereres, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba. É por isso que o Pai falou: eis o meu filho amado, escutai-o. E é pela falta de escuta que, quando chegaram na hora da prisão, na hora do julgamento, na hora dos açoites, na hora da crucifixão, os apóstolos que deveriam estar preparados para este momento, porque o Cristo foi preparando, foi anunciando, foi falando. No decorrer de toda a sua vida pública, eles fizeram o quê? Fugiram. Padre, São João estava lá aos pés da cruz. Ok, mas no primeiro momento ele também fugiu. Porque não estavam preparados para aquele momento? Porque não eram capazes de ouvir, ou então selecionavam aquilo que eles queriam escutar. O que me agrada, eu acolho. O que me desagrada, eu rechaço. E muitas vezes nós temos essa mentalidade. Deus não escutou a minha oração. Escutou. E atendeu a sua oração. Mas como assim? Eu continuo doente, eu não consigo o que eu queria? Sim, Ele me atendeu. Só que Deus, Ele é Pai. E como Pai, Ele não me dá aquilo que eu quero. Ele me dá aquilo que é necessário para a minha salvação. Se para a minha salvação for melhor que eu seja curado de uma doença que eu pedi, Ele vai me curar. Mas se para a minha salvação for melhor que eu padeça uma determinada doença,
Ele vai me dar as forças necessárias para que eu possa então viver aquele momento de doença em comunhão com Ele, não no desespero longe dele, mas em comunhão com Ele. Aquela doença que seria apenas algo relativo a este mundo que passa, em Cristo se torna caminho de salvação. Me atendeu ou não me atendeu? Me atendeu. Me deu o que eu quis? Não. Mas me deu aquilo que é necessário para a minha salvação. Porque quem é pai, quem é mãe sabe. Vocês não podem fazer tudo que os filhos pedem. Hoje eu não quero ir para a escola. Vai. Não quero comer legumes. Vai comer. Deus também age assim. Então não tem uma oração nossa que não seja atendida. Nenhuma. Acabem com aquele negócio. Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda, nem falha. Só que Ele não vai nos dar o que nós queremos por capricho. Ele vai nos dar o que for melhor para a nossa salvação eterna. Nós, na mentalidade pagã, vemos de forma muito superficial, muito mundano, muito material, muito imediato. Deus, Ele olha com amplitude, com largueza, com profundidade, visando a nossa salvação. Mas nós não compreendemos isso porque nós muitas vezes nos tornamos insensíveis, incapazes de escutar o Cristo. Porque Deus nos fala a cada instante, a todo momento, em cada alegria, em cada tristeza, em cada sofrimento, em cada consolação. É Deus nos falando em cada pessoa, seja meu amigo ou meu inimigo. É Deus que nos fala a todo instante. Só que nós, muitas vezes, cheios de nós, transbordando de egoísmo, de vaidade, nós não queremos parar para escutar. Nos tornamos insensíveis, fechados à graça. E esta relação de escuta é tão importante para a vida espiritual que São Bento começa a regra dessa forma: escuta, filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Como é que nós estamos vivendo esta realidade de escuta de Deus em nossas vidas? Estamos no tempo propício para exercitarmos essa escuta, ou seja, para nós sairmos de nós, para irmos ao encontro de Deus, para nos abrir a graça. É para isso que servem os exercícios quaresmais, da gula não, do jejum, da caridade e da oração. Para que serve o jejum? Não é só para ficar durante 40 dias sem comer doce, sem tomar Coca-Cola. Isso é muito fácil. É para nós nos exercitarmos ao quê? A não querermos sermos senhores de nós mesmos, dando vazão aos nossos apetites, aos nossos instintos, mas colocando o quê? As rédeas necessárias e entregando as mãos de Deus, para que a vontade dele se realize em nossas vidas. Para que eu viva a caridade, para sair de mim e ir ao encontro do outro, buscar Cristo presente no outro. E porque eu busco a vida de oração. O que é a vida de oração?
devem colocar aos cuidados de Deus. Por isso Cristo nos pede para sermos como crianças. Porque na vida biológica, na vida material, somos cada vez mais maduros, quanto mais independentes nós formos. Quando nós estivermos pagando nossa conta, não dependemos de ninguém, aí somos maduros e crescidos na vida biológica. Na vida espiritual, ao contrário. Somos cada vez mais maduros, quanto mais dependentes de Deus nós o formos. E o que é a oração? É a nossa busca de depender cada vez mais de Deus e da sua graça. E depender de Deus é o mesmo que escutar. Então, como é que está a nossa escuta hoje? Como é que está o nosso serviço para com Deus? Será que nós entendemos que Ele é o Mestre? E nos colocamos como discípulos que escutam? Ou estamos tão preocupados com as nossas quinquilharias que passam, com as circunstâncias que são provisórias, com essa mentalidade pagã que nos prende a este mundo, que nos faz viver neste mundo como se este mundo fosse a única realidade existente? Como estão os discípulos hoje no Evangelho, discutindo besteiras que não têm importância, em vez de escutar o Mestre. E não só discutem baboseiras, como ainda são frouxos, porque ainda pedem para a mamãe pedir por eles, para ficarem uma à direita ou outra à esquerda. Imaturos. Por isso que na hora da cruz fogem como crianças, porque não foram capazes de ouvir o Mestre, de prestar atenção no Cristo. Então não basta estarmos próximos do Senhor, vindo à Eucaristia, celebrando os sacramentos, rezando. Não. Devemos permitir que todas essas realidades entrem em nossas vidas e nos transformem verdadeiramente. Os apóstolos viviam diuturnamente com Cristo, mas não prestavam atenção. Nas horas principais, estavam discutindo outras coisas, estavam dormindo, como lá no Getsemane, desatentos. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual? Como é que nós estamos vivendo a realidade dessa paixão tão bonita da misericórdia de Deus? Estamos atentos a este Deus misericordioso? Ou estamos fechados em nós mesmos, em nossas misérias, em nossos egoísmos, em nossos achismos? Estamos vivendo a fé verdadeira? Ou estamos inventando para nós uma fé segundo os nossos critérios, segundo aquilo que nós queremos acreditar, segundo aquilo que me satisfaz? Será que eu tenho Deus como meu mestre, Senhor? Ou me coloco como mestre e quero ser servido por Deus? Façamos exame de consciência. Estamos no tempo propício ao exame de consciência e nos convertemos o quanto antes. Vale a pena, vale a vida, tanto esta quanto a vida eterna. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertório.